Esse vídeo é para quem tem muito dinheiro e pensa no planejamento patrimonial. Hora do show! Com essa crise, o governo está cada vez mais buscando novas fontes de arrecadação. E os grandes investidores podem ser bastante impactados com isso. Vou citar os 5 principais pontos que o governo está vendo, está em andamento, que podem se tornar realidade. That'll land you in a world of hurt. O primeiro ponto é sobre a tributação nos fundos fechados. Este é um investimento bastante exclusivo, direcionado para as pessoas que possuem mais de 10 milhões de reais em investimentos financeiros. E a grande vantagem, em resumo, é não possuir o Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda que na maioria dos fundos tradicionais possuem, como os de renda fixa e os multimercados. Ou seja, os grandes investidores criam esse fundo fechado, colocam os investimentos dentro dele e só vão precisar pagar o imposto de renda quando solicitar o resgate do mesmo. E isso no longo prazo faz uma baita diferença. E aí o governo quer acabar com essa mamata. Já tivemos várias tentativas no passado, mas acabaram não dando continuidade. Mas agora, com essa crise, talvez eles olhem de uma outra maneira. Só nisso, se eu não me engano, daria uma arrecadação de em torno de 11 bilhões de reais. Porra! Tudo isso? O segundo ponto é em relação à tributação de investimentos no exterior. Quem tem muita grana de verdade, para diversificar uma parte do seu portfólio de investimentos lá fora, acabam criando uma empresa offshore para investir diretamente lá fora. E o grande benefício é que só vai pagar imposto de renda quando trazer de volta esses recursos para o Brasil. Praticamente o diferimento ad eterno. E a ideia é que isso mude, que seja cobrados lucros das empresas ano a ano e não apenas quando trazer de volta o recurso para o Brasil. Ih, rapaz. O terceiro ponto é a possibilidade do aumento do ITCMD, que é o Imposto de Causa-Mortes e Doação, o famoso imposto de herança, que no Brasil o teto é de 8%, depende muito de cada estado, em São Paulo, por exemplo, é de 4%. E no Brasil, comparado com outros países, esse imposto é um dos mais baixos. No Chile, por exemplo, passa dos 20% e nos Estados Unidos pode chegar até 40%. Então há discussões que possam aumentar para 15% até 30% esse imposto aqui no país. Você que tem 100 milhões de reais de patrimônio, juntando investimentos, imóveis, iates, obras de arte, imagina pagar 30 milhões de reais em impostos para o governo nessa sucessão. Meu Deus! Na verdade não é você que vai pagar, mas tem seus herdeiros, mas é um montante relevante, né? É verdade. O quarto ponto tem a ver com esse terceiro. As previdências PGBL e VGBL são as exceções desses investimentos que não precisam pagar o ITCMD. Pelo menos na maioria dos casos. Eu digo pelo menos porque tem alguns estados que estão tendo essa polêmica de cobrar ou não cobrar, como por exemplo no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, que é o estado que eu moro, não tem essa discussão. As previdências não precisam pagar esse imposto. E aí talvez que crie algo que force o pagamento do ITCMD em todos os estados. Você tá falando sério? Uma pena, porque muita gente utiliza a previdência privada como sucessão por não entrar no inventário e não precisar pagar esse imposto de TCMD. Vamos ver no que fim que dá esse assunto. E por fim, o último ponto é a tributação sobre grandes fortunas. E aqui tem 3 faixas de tributação. Quem tem entre 22,8 milhões até 38 milhões de reais pagaria 0,5%. Quem tem entre 38 milhões até 133,2 milhões pagaria um imposto de 0,75% e acima desse valor de 133,2 milhões de reais pagaria um imposto de 1%. E aqui eu me refiro do patrimônio líquido, menos alguns impostos que podem ser deduzidos como IPTU, IPVA, ITCMD, entre outros. E quem precisa pagar são pessoas físicas residentes no Brasil sobre o patrimônio no mundo, e não apenas no Brasil. Os estrangeiros também precisam pagar, no entanto o imposto será sobre o patrimônio aqui no Brasil e não no mundo inteiro. E só para fechar, o que eu acho disso tudo? Acho que o governo precisa pensar nas suas novas alternativas de arrecadação e cobrar dos mais ricos parece ser algo sensato. No entanto, uma coisa que muita gente contrapõe isso é o tal da curva de Laffer, que fala que o aumento do imposto funciona até determinado ponto. Depois que chegou nesse patamar, não adianta aumentar mais, porque as pessoas vão buscar maneiras de não pagar. Seja dividindo o patrimônio com os filhos, com os netos para evitar essa incidência, ou até mesmo retirando os recursos do país e migrando para um outro. É o que ocorreu na França, que teve uma demandada de recursos do país. E para mim a questão é, será que chegamos nesse ponto máximo? Sinceramente eu não sei. Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção. Até mais.